Nós lemos ele. O Espírito de Deus traz assim ao meu coração e Deus vai fazer muita coisa aqui nesse lugar. Semana passada eu senti muita presença de Deus aqui, hoje também. Eu sei que Deus vai fazer muita coisa. É só nós crermos, abrir o coração e deixar o Senhor fazer. Amém? Efésios capítulo 6 e o versículo 11. Ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu gostaria que todos prestassem atenção, ficassem bem atentos. Deus me trouxe essa palavra com muita clareza e eu quero compartilhar com você nesta manhã. Se você quer ver sua vida mudada, se você quer ver Deus fazer milagres na sua vida, quem aqui quer ver milagres de Deus na sua vida? Amém? Quem quer ser bênção de Deus para abençoar a vida de outro, para ser milagre na vida de outro? Eu quero, em nome de Jesus. Amém? Amados, a palavra de Deus deixa bem claro, né? Vamos fazer uma oração de que Deus, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, temos Te adorado, louvado o Teu nome. Quero pedir, Senhor, nesta manhã, que a Tua unção venha sobre mim para trazer uma palavra com clareza, trazer uma palavra de sabedoria e revelação para o Teu povo. Nós trazemos agora todo pensamento cativo na cruz de Cristo. Amarramos agora toda a ação de Satanás para distrações do culto, para roubar a palavra para que as pessoas não recebam. Nós anulamos toda estratégia diabólica agora. Desativamos toda a artilharia do inferno contra a nossa igreja nesse momento, contra este lugar, no momento da palavra. Fala conosco e que nós estejamos atentos para te ouvir. Eis-me aqui em tuas mãos, Senhor. Amém, Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a batalha espiritual, que não é de hoje, né? Mas nós, para entrarmos numa batalha espiritual, nós precisamos nos preparar. Nós não podemos entrar numa batalha de qualquer jeito. Nós não podemos entrar numa batalha sem que haja um preparo antecipado. E nós precisamos entender. Então hoje eu quero falar sobre a batalha, sobre o porquê da batalha. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. Deuteronômio, capítulo 1, porque a gente precisa entender o porquê da batalha. Por que eu tenho que batalhar? Né? Eu gosto muito de uma frase de Billy Graham que ele dizia assim: a salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço. E ser discípulo não é somente você dizer que é crente. Ser discípulo é andar em obediência à palavra de Deus e ver na sua vida a manifestação de Deus em você. Deuteronômio capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possui-a, como como te falou o Senhor. Desculpa, peraí. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti, sobe, possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Aqui está o segredo da batalha espiritual. Por que existe uma batalha espiritual? Porque existe promessa de Deus na sua vida. Quem tem promessa de Deus aqui? E não recebeu ainda, por quê? Porque tem que batalhar. De graça somente a salvação. Mas para nós recebermos, para nós tomarmos posse das promessas, do que Deus prometeu para nós,
é uma batalha que tem que ser travada, e ela tem que ser travada no mundo espiritual. Não é aleatoriamente, Deus vai me abençoar. Não, Deus vai me abençoar, mas eu tenho que ver os princípios da palavra de Deus. Salvo, você crê em Jesus para ser salvo, beleza, já está salvo, você não precisa se preocupar mais. Se você crê que o sacrifício de Jesus foi suficiente para te salvar, você já está salvo. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus, e Deus não tem ex-filhos. Deus não tem ex-filho. Existe ex-marido, ex-esposa, mas não tem ex-filho. Tem ex-filho? Não tem como. Ainda que o filho diga, eu não sou seu filho, mas o sangue dele corre nas suas veias. Ainda que o pai diga, eu não sou seu pai, mas o sangue, o DNA dele corre dentro dele. Então nós que somos filhos de Deus, eu demorei um bocado a entender isso. Depois que eu entendi, graças a Deus, essa foi uma chave que mudou minha vida. Essa compreensão de que eu sou filho de Deus e que Deus não tem ex-filhos. Porém o diabo sabe disso muito mais do que você. O diabo sabe que Deus não vai te abandonar. A Bíblia diz ainda que eu abandono e ele não me deixa. A palavra de Deus diz assim, ainda que uma mãe abandone o filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Gente, o diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E ele usa ela contra você, contra mim, para nos atacar muitas vezes. Tem gente que não quer nada com Deus, mas para jogar a Bíblia na sua cara, esfregar a Bíblia na sua cara e dizer que você está errado, ele é bom para falar dizer isso. Mas ele não quer nada com Deus. Entendeu? É o diabo que está usando, pode saber. A pessoa que não quer nada com Deus, esfrega a Bíblia na tua cara, é porque ele está sendo usado pelo diabo. E ele não sabe muitas vezes, ele está sendo instrumento do cão. Seja quem for. Aí ele esfrega a Bíblia na sua cara, ele não quer nada com Deus. Por que ele tem que esfregar a Bíblia na minha cara? Quem é que está usando ele? É Deus? Não, o diabo está usando ele para me atormentar. Porque a Bíblia diz que o acusador dos irmãos é quem? Quem é o acusador dos irmãos? Satanás, está lá em Apocalipse. Está lá em Apocalipse. Então, amados, Deus, ele tem feito promessas e quer nos abençoar. Deus quer que você seja rico? Quer sim. Mas Jesus era tão pobrezinho, nasceu na manjedoura. Gente, Jesus não era pobrezinho. Quem implantou essa mentalidade na cabeça das pessoas foi a Igreja Católica. Jesus nasceu na manjedoura. Quem sabe por que Jesus nasceu na manjedoura? Por que Jesus nasceu na manjedoura, tio? Mostrar sua humildade. Mostrar sua humildade. Por que, Vanessa? É porque não deu tempo, né, de chegar na cidade lá. Não deu? Tempo. Quase você esquentou, chegou perto. Por quê, Cida? Porque não tinha nos hotéis lá da cidade que eles estavam, não tinha hospedaria para eles. A Bíblia diz, não havia lugar para ele na estalagem, não tinha. Quando foi o recenseamento, o IBGE não ia na porta das pessoas. As pessoas tinham que sair para o lugar onde nasceu para serem recenseadas. E Maria estava com barrigão já para ganhar neném, já no jumentinho lá, e o jumentinho e ela lá com aquele barrigão, né? E já o menino nasce, mas não nasce. Não deu tempo de chegar. Quando eles chegaram lá, a cidade já tinha sido tomada, os hotéis não tinham mais vaga. Os hotéis estavam todos cheios. E José procurou. José era, sabe o que? Marceneiro. Marceneiro era carpinteiro. Carpinteiro era a profissão mais fluente da época. Qual é a profissão hoje que dá mais dinheiro? Político. Já ia falar. Não, político rouba. Estou falando profissão. Médico. TI. Médico nem tanto. Médico tem também. TI é o que está mais, né? A área da informática, né? A área da informática. Professor não, Wesley. A área da informação. A área da informação é o que está dando mais dinheiro. Pronto. José era
a profissão, como se ele fosse hoje, ele era um TI. Ganhava bem. Jesus não era pobre. Jesus não era pobre. E ali ele foi, não achou lugar. E quando achou, o cara chegou e falou, tem esse espaço aqui, ó. Tem esse espaço aqui. Porque Deus tinha realmente, Diego, um propósito com aquilo. Deus tinha um propósito com aquilo. Mas não é que Jesus era pobre. Então, a Igreja Católica pregou essa visão, São José operário. O pobrezinho, o coitadinho. Não, José não era coitadinho, nem era isso aí não. Ele era um cara bem sucedido, ele era carpinteiro. Quando chegou numa cidade, que Jesus começou a fazer milagres, os caras disseram, porventura, não é este o carpinteiro? E não estão aqui seus irmãos e suas irmãs? Eles falaram claramente que Jesus era o carpinteiro. Jesus não era aquele cara, aquele loiro dos olhos azuis, Brad Pitt da vida. Aquilo ali é coisa da Europa, gente. Os europeus que colocaram aquela visão daquele Jesus loiro dos olhos azuis. Jesus ele era judeu. E o judeu é uma cor mais ou menos assim, parecida com a nossa, assim, né? Uma cor parecida com a nossa, brasileiro, meio moreno, meio branco, meio pardo, meio pardo. Então uma cor mais ou menos assim. E não era aquela coisa, aquele homem de ator de cinema, estrela. Não, Jesus era trabalhador. Jesus trabalhava na carpintaria com o pai dele. Ele trabalhou ali. Ele deveria ser musculoso, forte, né? As mulheradas quando via Jesus ficavam tudo doida, porque ele era bem... o cara trabalhava na carpintaria, no pesado, então cria aquele corpo, né? Aquela coisa toda, né? Então Jesus, ele foi... A palavra de Deus fala que ele foi homem de dores, ele foi igual a nós, passou pelos mesmos obstáculos, os mesmos desafios, igual a nós. Porém, em momento algum, a Bíblia diz que ele era pobre. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele se fez pobre para enriquecer a muitos. Ele se fez pobre por causa de nós. Ele se fez. Uma coisa é você ser pobre e uma coisa é você se fazer de pobre. Certo? Então, Deus, ele quer nos abençoar. Se você olhar para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê um Abraão próspero. Correto? Você vê Jacó próspero. Você vê Isaac próspero. Você não vê Isaac pedindo esmola para ninguém, pedindo emprestado nem nada. Você vê um Isaac próspero. Os patriarcas, quando você olha para a vida dos patriarcas, todos eram prósperos. Jó, por exemplo, era camarada rico. Jó era muito rico, tinha muitos bens. A ponto do diabo chegar para Deus e falar o que foi que o diabo falou? Porventura, Jó vai adorar um Deus debalde? Quer dizer, vai adorar um Deus que não dá nada para ele? Foi isso que Satanás quis falar. Porque Jó tinha muitos bens. E aí Deus falou, olha, toca nos bens, não toque nele, mas toque em tudo que ele tiver. Deus permitiu. E o diabo foi lá, matou os animais, a criação dele, matou os filhos dele, né? Fez com que ele perdesse tudo, ficou doente, cheio de ferida, e a mulher ainda chegou para ele e disse, amaldiçoa esse teu Deus. Não era mais Deus dela não. O Deus era Deus dela enquanto eles tinham prosperidade. Tem mulher que é assim mesmo. Enquanto você está próspero, ela, o amor, é o nosso Deus. Mas na hora que o cara está num aperto, desempregado, passando dificuldade, cadê teu Deus? Deus não é mais dela também não, é só dele, né? Então ali, Jó passou tudo aquilo, mas depois Deus fez o que com ele? Deu tudo em dobro do que ele tinha perdido. Você vê que os judeus foram para o Egito, ficaram escravos no Egito, ficaram escravos. E o que aconteceu quando eles saíram? Vocês não sabem o que aconteceu, né? Eles saíram com toda a riqueza do Egito. Todo o ouro do Egito eles levaram.
E não foi eles que roubaram, não. O povo deu, leva isso aqui, leva, vai embora, toma isso aqui, some da minha frente, eu não quero nem ver vocês. E eles saíram com ouro, com as pratas do Egito, saíram com riquezas. E eu quero dizer para você, Deus vai pegar a riqueza do ímpio e vai entregar na sua mão. Deus vai pegar a riqueza do ímpio e vai colocar na sua mão. Quem crê nisso? Dê um aplauso para Jesus. Deus vai prosperar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, amados, só que tem uma batalha para ser travada. Deus quer abençoar. Deus quer fazer com que chegue até você. Deus quer que você tenha um emprego melhor. Deus quer que você tenha uma empresa que prospere. Deus quer que você seja bem sucedido, passe no concurso. Deus quer que você passe no concurso. Você vai ganhar bem, vai ter mais tranquilidade. Preste bem atenção. Qual é o pai que quer o mal para os seus filhos? Qual é o pai que não quer ver o seu filho ter o melhor? Se nós, olha, eu sinceramente, eu faço questão de que todos os meus filhos se tornem ricos. Eu faço questão. Guilherme mesmo, eu profetizo na vida dele direto, para que ele seja rico. Você vai ser rico. Ontem mesmo eu falei para Deus, eu falei, vai ser rico, em nome de Jesus. E vai. Entendeu? Então assim, se eu quero que meu filho, ele não é nem meu filho de sangue, mas é parecido comigo. O pessoal acha que parecido comigo. Ele não é nem meu filho biológico. Mas eu desejo que ele seja rico. Imagina meus filhos biológicos. Desejo igual para todos eles. Minha filha, outra está lá nos Estados Unidos, a outra está lá no Portugal. Eu digo, isso aí, filho, vai mesmo, fica longe. Saudade não mata ninguém. Saudade não mata ninguém. O que mata é você passar fome. Então vai procurar o melhor para você. Dá saudade, dá. Mas a gente dá um jeito de se fala. Hoje, graças a Deus, a internet tem aproximado. Mas eu quero dizer para você, meu irmão. Deus quer que você prospere. Deus quer que você cresça. Porém, tem uma batalha que precisa ser travada. Precisa ser travada. Deus quer dinheiro. Está num lugar... Você trabalha num emprego bom. Ganha razoavelmente bem. Deus quer dar uma coisa melhor para você. Deus quer dar melhor para você, Vanessa. Em nome de Jesus. Né? A Cida, Deus tem coisas grandes para ela. Está fazendo psicanálise. Ela gosta, ela se identifica com a psicanálise. Daqui a pouco ela vai estar concorrendo comigo aí no consultório. Wesley, Deus quer dar o melhor para você. Hoje você é professor. Daqui a pouco você passa num concurso bom, muito bom aí, que você vai ficar mais tranquilo. Ou quem sabe Deus dá uma visão para você. Wesley, monta uma escola. Monta uma escola que eu vou te dar. Fazer você enricar com uma escola. Ele já por que não? Um concurso, já só está esperando ser... Não, ele vai ser chamado logo, logo. Né? A Fran, a Abner está ali naquele emprego, já falei com o Abner. É pouco tempo. Deus vai mudar você de disposição. Deus vai botar você no lugar melhor. Né? Minha esposa também está ali trabalhando de terceirizada no Senado, mas Deus pode pegar ela e botar no Senado, por que não? Né? Ela trabalha na terceirizada. Eu vi uma irmã, tinha uma irmã Laíde, esposa do irmão Elias, pastor Elias, alguns já conhecem. Irmã Laíde, eu estava na minha casa, era um sábado à tarde, eu tinha terminado de almoçar, eu estava em casa, aí me veio aquilo no meu coração, vai na casa do Elias. Aí eu peguei e fui na casa do Elias. Quando eu cheguei lá, conversamos, tá? Não tocamos em nada de emprego. A dona Laide não falou nada de trabalho. Aí daqui a pouco eu falei, Elias, eu vim aqui, eu não vim aqui para a gente conversar, eu sinto que eu vim aqui, Deus quer alguma coisa, vamos orar? Aí a gente foi orar. Quando começamos a orar, de repente Deus me tomou, o Espírito Santo de Deus me tomou, e Deus falou para a irmã Laide, falou assim, mulher, quantas vezes eu te envergonhei? Por que tu estás com medo?
Aquele lugar fui eu que te coloquei e ninguém vai tirar tudo ali, porque a porta que eu abro ninguém fecha. Aí depois que eu terminei, Deus terminou de nos usar, a irmã estava lá chorando, em pranto. O que foi, irmã? Não, porque lá no ministério ela trabalhava de terceirizada, no Cerco. Ela falou, é porque eu trabalho aqui no Ministério da Fazenda, pelo Cerco, né, terceirizada, trabalho com a terceirizada, não sou nem do CEP, sou terceirizada, e agora eles vão mandar os terceirizados tudo embora. E eu estou preocupada. Mas não se preocupe não, irmão. Veja, seguro que Deus prometeu para a irmã. Quando foi no outro mês, a chefe dela chamou e falou, Alegre, eu não quero perder a senhora não. Faz essa provinha aqui, uma prova de 4ª série. Faz essa prova aqui. Ela fez a prova, passou na prova e se tornou funcionária pública. Deixou de ser terceirizada. Deus deu o melhor. Os outros foram tudo para a rua, mas ela foi funcionária pública. Porque Deus honrou. Irmã Laide é uma pessoa que tem um coração muito bom. Uma mulher generosa, uma mulher muito coração bom mesmo. Então Deus foi e colocou a mão e abençoou. Aí ela chegou, quando ela chegou do trabalho, ela me ligou, pediu para eu ir lá correndo, cheguei lá, ela me deu um abraço, falou, ô irmão Gessé, o que aconteceu, o que foi? Eu fui promovido, agora sou funcionária pública. Graças a Deus. Deus faz assim, meu irmão. Minha esposa está ali, eu vejo assim, eu digo, Deus, tem só dar uma empurradinha assim na minha esposa, ela entra no Senado, como funcionária do Senado. E eu estou orando. Deus Já estou chamada de senadora. Ó, já é chamada de senadora, tá vendo? Então assim, vamos orar. Mas existe uma coisa que nós precisamos entender. Primeiro, o que é batalha espiritual? Existem 3 tipos de cristãos hoje em dia no que diz respeito à batalha espiritual. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando o homem pecou, e aí Deus foi lá falar com eles, e ele disse assim, foi a mulher, né? A mulher que me desse, ó Deus, tu me desse a mulher, mas foi errado. Então, geralmente a gente tem isso, a gente faz as porcarias da gente, a gente bota a culpa em Deus, que Deus errou, né? Mas Deus é tão misericordioso que ainda deu uma chance para ele. Aí Deus falou para ele, ó, tu vai trabalhar, tu vai ganhar do suor do teu rosto, oh meu Deus, palavra dura. Tu vai ganhar do suor do teu rosto, palavra dura essa, né? Depois falou para a mulher, mas também da mulher foi pior, que ela ia sentir dor para ter filho, né? Ia sentir dor, porque a mulher não ia sentir dor, a mulher não sentiria dor se ela não tivesse feito aquilo. Aí ela começou a sentir dor para ter filhos, né? E a serpente se rastejará, vai andar se rastejando e comendo pó da terra. E aí depois ele falou, da semente da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. A guerra espiritual já começou ali, no Gênesis. Deus já estava falando que ali começou uma guerra. E aquela guerra Deus ia levantar um da semente da mulher, que ia pegar na cabeça da serpente, esmagar, que é o diabo. Já foi profetizado. Então, nós temos uma batalha. O diabo luta contra a gente. Eu vejo o diabo, sabe como, irmãos? Sabe aquele vizinho terrível que tem inveja dos seus filhos, implica com os seus filhos? Quem já passou por isso aqui? De ter um vizinho que atormenta seu filho, que provoca, que fica implicando com seu filho. Então, eu vejo o diabo desse jeito. Dona Áurea, meu filho tão quietinho. Doce. Menos, amor, menos. Aí o que acontece? Ele não pode atacar Deus, ele não pode. Ele não vai nem se atrever a isso. Aí ele vai atacar quem? A criação de Deus. Nós que somos filhos de Deus. Então aí a guerra vem aí, começa aí. A guerra existe entre nós e o diabo que fica lutando contra nós, para nos tirar da presença de Deus. Mas existem 3 pontos importantes. Primeiro, existe aquele crente que não sabe o que é guerra espiritual. Preste bem atenção. Existe aquele crente que ele é crente, é um bom crente. Eu fui um desses. Eu andei muito tempo servindo a Deus, mas eu não sabia o que era guerra espiritual. Então existem muitos crentes que são bons crentes, fiéis,
Mas eles não sabem que estão numa guerra, não entendem nem o que é guerra espiritual. Eu me lembro que eu comecei a pastorear a igreja. Eu tinha medo de expulsar demônio, preste atenção. Eu comecei a pastorear a igreja, eu tinha medo de expulsar demônio. Eu me lembro que eu pastoreava uma igreja lá no centro do aeroporto, em Luciânia, na Assembleia de Deus. Aí eu estava em casa me arrumando para ir para o culto. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, hoje vai ter um endemoniado lá no culto. Eu digo, misericórdia. Eu comecei a brigar com Deus por causa daquilo. Eu falei, Senhor, se tiver endemoniado hoje no culto, o Senhor não deixa o demônio se manifestar. Porque vai passar vergonha eu e o Senhor. Eu porque eu não vou expulsar. E o Senhor porque o Senhor é Deus, o Senhor é todo-poderoso. E como eu tenho medo, o demônio não vai sair. Vai fazer bagunça na igreja. Né, Sara? Então eu pensei, eu fiquei assim nessa luta. Aí eu estava no culto, né? Começou o culto, aí a gente cantava assim, estava lá, nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, aqueles a harpa da Assembleia, né? Quando eu estou cantando lá, entra um homem com cabelo lá em cima, todo fedido, e eu vi na hora Deus abrir meus olhos espirituais, eu vi dois Exus do lado dele, um do lado e outro do outro, cada um com um ferrão, segurando ele, trazendo ele para a igreja, ó. Ainda trazendo ele para a igreja. Miséria. Aí na hora eu cheguei, me deu aquele negócio por dentro, eu aqui, Jesus, olha o que eu falei com o Senhor, né, cara? E ali ficou o culto todo, ele não manifestou. Aí eu digo, Jesus, manda o irmão Joaquim, tem um irmão lá, um diácono na igreja chamado Joaquim, e o Joaquim era acostumado a expulsar demônio. Eu digo, ô Jesus, manda o Joaquim aqui, Senhor, porque se demônio manifestar, né? Aí terminou o culto e nada do Joaquim chegar. Aí eu chamei o Ralph, que era o evangelista da igreja, o homem ficou lá, né? Terminou o culto, ele ficou lá, falando, aí pediu uma oferta para arrumar um barraco. Interessante, ele, pastor, o senhor pode me dar uma oferta, que eu tenho que arrumar uma porta da minha casa. Na hora o Espírito Santo falou comigo, dê a oferta para ele. Aí eu chamei o tesoureiro, né? Falei, ó, pega a oferta aí, dá essa oferta para esse homem aí. Mas pastor, você é um cachaceiro. Eu digo, não, Deus mandou dar, eu não sei o que vai acontecer. Aí deu a oferta no domingo. Quando foi no culto de quarta-feira, aí sim, aí aconteceu, né? Deu a oferta, tudo, levei ele lá na secretaria, fui orar por ele, chamei o Ralph. Falei, pelo menos aqui na secretaria ninguém vai ver se eu passar vergonha, né? Ninguém vai ver se eu passar vergonha. Aí a gente começou a orar, eu e o Ralph orando por ele e tudo. Na hora, irmãos, assim, eu vi uns cadeados desse tamanho, assim, ó, fazendo se quebrando na hora. E o demônio não manifestou nele nem nada. Quando foi na quarta-feira, o homem chegou na igreja com o cabelo cortado, a barba feita, todo limpo. Aí, pastor, eu falei pro senhor que vinha, tô aqui, lá no meio da igreja, falou. Diga amém, irmão, glória a Deus. Aí fiz o apelo, né, culto de quarta-feira, era culto de pregação, né. Fiz o apelo, ele aceitou Jesus, foi lá na frente, peguei o nome dele, o endereço, fui visitar. Quando eu cheguei lá, eu vi a casa dele. Ele morava num pedaço de posto de gasolina quebrado. Ele mostrou aqui a porta que eu pedi para ele, do senhor para comprar. Já botei a porta, porque estava chovendo, e quando chovia a água entrava lá dentro, molhava tudo. Ele com cada menino pequeno, ele e a mulher. Aí eu comecei, me deu aquilo no meu coração, eu disse, gente, que situação. Aí eu saí na casa de cada um dos irmãos, falei, irmãos, olha, nós vamos ajudar aquela família, está passando. Aí eu consegui botijão de gás, consegui fogão, compra, aí levamos para o colchão, levamos cama, levamos gás, botijão de gás, um fogão, teve um irmão que doou um fogão, compra, o pessoal foi doando compra, levei um monte de compra para ele, aí fui conversar com ele. Ele falou para mim, aí depois eu fui fazer um discipulado com ele, comecei o discipulado. Ele falou assim, pastor, eu era presbítero na Assembleia de Deus durante 19 anos. E um dia, não sei o que foi que aconteceu, entrou um negócio em mim de repente que eu até hoje não entendo. E eu estuprei a minha própria filha. Era presbítero. Estuprei a minha própria filha. E aí eu fui expulso da igreja. Naquela época não tinha tanto esse negócio que tem hoje, né?
Hoje já vai preso mesmo, aquela coisa toda. Antigamente não era tão assim como hoje. E ele ficou perambulando pela rua, andando pela rua, feito mendigo. Ficou andando feito mendigo. E naquele dia foi a libertação daquele homem. Graças a Deus. Eu sei que eu saí de lá dessa igreja, eu pastoreei, Jesus libertou. Nem sempre precisa manifestar demônio, irmão. Nem sempre precisa manifestar. Eu conheci um pastor lá em Recife, que chegou lá uma pessoa endemoniada, maior carnaval, todo mundo lá sai, o sangue de Jesus tem poder, tá, e a demoniada batia na cara de um, batia na cara do outro, e aquele pastor chegou, simplesmente abriu a Bíblia, leu um versículo, o demônio saiu da mulher, né? Incrível aquilo. Então Deus tem várias formas de agir na libertação, né? Deus tem várias formas. E outra coisa, o culto, o culto não, a atração do culto não é o diabo. Demônio, sabe não, a atração do culto é Jesus. O demônio tem que sair e ir embora. Sim, você ia falar? Eu sonhava muito expulsando demônio. Que prepara. E eu sentia muita raiva. Inclusive eu furei ele dormindo. Minha unha estava grande. Minha unha estava bem grandona e dura, né? Agora eu não deixo mais assim muito grande, né? E eu sentia muita raiva mesmo, incontrolável. E eu pegava assim, sabe? Aí um desses sonhos eu furei ele acordou gritando, ai, você furou, não sei o quê. Quando a gente foi lá, tinha o sangue no meu dedo e tal. Sempre sonhava. E a última vez que eu sonhei expulsando demônio, eu expulsei um demônio que era sempre com ele. Era sempre expulsando dele, né? Sempre expulsando dele. Aí teve uma vez que eu expulsei e eu consegui sangrar o demônio. Então, eu sempre sentia muita raiva. E até hoje eu sinto muita raiva. E eu não sinto medo. Só que tem uma coisa, eu me preocupo com o seguinte. No momento de expulsar um demônio, né? Ele pode atacar a gente por causa dessa raiva. Se tiver brecha. Assim, essa raiva que eu sinto é normal, isso? Esse ódio que eu sinto de demônio, né? Não, isso aí Deus sente também, a gente tem que sentir mesmo. Tem que gostar dele não. Uma vez o demônio manifestou na mulher e falou assim, eu te odeio. Eu falei, a recíproca é a mesma. E pode sair dela agora, em nome de Jesus. Pronto. Porque assim, a minha preocupação é ele, né? Não, a gente vai estar explicando mais sobre isso, você vai chegar nesse ponto aí, tá bom? Então, primeiro existe aquela pessoa que não sabe, eu não sabia, eu sabia que tinha demônio e tudo, mas eu não entendia que era uma guerra espiritual que existia, que era uma guerra, né? Em segundo lugar, existem pessoas que sabem, mas não se envolvem. Tem pessoas que sabem, conhecem, entendem que tem guerra espiritual, mas não se envolvem. E por não se envolver, ele deixa de ser abençoado, ele deixa de ser próspero, porque ele conhece, ele sabe como ir. Então, por exemplo, eu passei muita coisa, eu ontem até estava conversando lá no Matinai, a gente estava conversando com o que estava conosco lá, eu, o Matinai e a Cláudia, e a gente estava falando do tempo que a gente estava na Querigma, né? Nós estávamos na Querigma, e a gente virou aquela cidade pelo avesso, não foi? Virou aquela cidade pelo avesso, que é terreiro de macumba, meu irmão. A gente chegava lá e botava para correr, E a Cláudia também expulsava? E o Júlio derramava óleo na porta, assim, mas daqui a pouco o terreiro estava se mudando. Bar, boteco, danceteria, prostíbulo, tudo acabou. Naquela época que a gente estava lá. E a gente fez batalha espiritual na cidade toda. Né? Então, por quê? Porque ali a gente já estava entendendo o que era a batalha espiritual. Só que eu fui muito atrevido. Meu problema na batalha espiritual foi que eu fui além. Depois a gente vai entrar nisso aí. Então existem pessoas que conhecem, mas não se envolvem. E eu, por ter levado uma rebordosa, que eu levei uma rebordosa, foi na guerra espiritual, né? Eu fiquei com receio. Eu falei, não entro mais em guerra espiritual, não falo nem de guerra espiritual mais. E uma vez eu me lembro que o Jans estava, pastor, você tem que entrar, seu dom, é seu chamado. Eu digo, rapaz, não, quero papo não, se o demônio vir tudo bem, mas eu não vou fazer guerra não. Mas igual fazia, fazer que nem fazia uns anos atrás,
Era a gente ia atrás mesmo, era os caça-fantasmas, era a gente. Era os caça-demônios, né? E era engraçado. Então, existem pessoas que conhecem, mas não se envolvem. E por último, existem aqueles que sabem e travam a guerra e são treinados para a vitória. Então, nesse terceiro ponto, eu já passei pelo primeiro, passei pelo segundo e pelo terceiro estágio, né? Eu já passei pelo estágio de saber, antes de saber e não querer se envolver. Primeiro eu fiquei sabendo, fui treinado e me envolvi. Porque quando eu saí da Assembleia de Deus, eu pastoreava na Assembleia de Deus, eu saí e vim para a comunidade evangélica. E quando eu vim para a comunidade evangélica, tinha um seminário da comunidade lá na Asa Sul, na 508. Eu falei, não, vou sentar na cadeira, no banco, vou aprender tudo do zero, né? Eu saí da Assembleia, graças a Deus, não saí com briga, não saí com divisão, saí com a bênção do meu pastor. Depois o meu pastor ainda me pediu ajuda para resgatar o filho dele. Então saí na bênção. Saí por incompatibilidade mesmo. Eu fazia trabalho de evangelismo à noite, ganhava drogados, ganhava prostituta, homossexual, travesti. Esse pessoal trazia para a igreja, chegava na igreja, os irmãos ficavam discriminando essas pessoas. As pessoas não voltavam mais para o culto. Eu ficava indignado com aquilo. E uma vez numa reunião de obreiro, um presbítero que teve a capacidade, o Arnaldo, lembra do Arnaldo ali da Assembleia, que fez seu vizinho? Ele chegou para mim e falou assim que eu fazia aquilo para me amostrar. Eu falei, então quer dizer que eu, à noite, no frio, Arriscando a própria vida. na chuva, arrisquei várias vezes. Uma vez o cara comeu um copo assim na minha frente, sangue descendo, dizendo, eu sou o diabo. Eu falei, o diabo não, você está se fazendo o que é o diabo, você pega muita droga, né? Outra vez o cara pegou um revólver para me matar, outra vez pegou uma faca, mas nada me atingiu. Eu evangelizando, graças a Deus, né? Então, mas eu não sabia que estava fazendo guerra espiritual ainda. Aí foi quando eu saí e vim para a comunidade. Na comunidade tinha um seminário. Eu digo, eu vou fazer o seminário. Entrei no seminário e tinha essa disciplina, batalha espiritual. Aí quando foi dar uma aula, o meu professor de batalha espiritual, ele começou a impor as mãos sobre a cabeça das pessoas. As pessoas caíram. Eu digo, não, isso é combinado, isso é um treta, né? Isso é combinado. Eu vou lá e não vou cair. Todo mundo que ele botava a mão caía. Eu digo, não, isso é combinado, gente, tem lógica não. Aí quando chegou a minha vez, quem disse? Eu nem vi mais nada. Só vi quando me levantaram depois. E aí eu comecei a aprender sobre batalha espiritual. E eu saía do seminário assim doido. Eu digo, ai, doido para encontrar um endemoniado. Eu descia, que era na 508, eu descia ali para o Eixinho, a pé, e eu passava bem nos buracos mesmo, onde tem aqueles mendigos, aquele povo, já doido para encontrar endemoniado. Quero ter um mendigo desse que é endemoniado, eu já vou treinar. Aí depois teve um pastor, o pastor Almir Guimarães, lembra do pastor Almir? 60 e tantos anos, desse tamanho, homem. Ele morava na favela da Rocinha. Ele falava muito sobre batalha espiritual. Ele tinha o Ministério dos Anjos, ele trabalhava com anjos. Um dia eu falei, pastor Almir, ele disse, fique quieto. Pastor, assim, meu filho. Pastor, eu tenho uma pergunta. Até quando nossos pecados influenciam na batalha espiritual? Até quando nossa santidade vai influenciar ali na batalha? Pecado é buraco. Qualquer pecado é buraco. Ali nós temos um buraco ali, ó. Tá vendo? Ali já ficou feia a parede. Pode ser um buraco maior? Pode, mas ali é um buraco menor, mas está feia a parede. Qualquer buraco na vida da gente é brecha para demônio. Então o que a gente puder fechar, a gente tem que fechar, o máximo possível. A gente vai falar sobre isso aqui em batalha espiritual, né? E aí a gente vai estar explicando sobre como fechar essas brechas, porque a gente tem que fechar as brechas, como fechar elas, né? E aí o pastor Almir Guimarães chegou lá na igreja, a gente levou ele para a igreja, ele ensinou para a liderança, né? Menino, era tanto menino, tudo novo. Eu falo menino porque era 13 anos, Andressa, né? Era Andressa, era Andréia, era Adriana, não, Adriana era pequenininha. Era o André, o irmão dela, era a Lidiane, Fernanda, né? Matiná e Cláudia eram jovens, solteiros ainda nessa época. Tem tempo. E ali esses meninos entraram, gente, naquela cidade, parecia um furacão.
Todos eles, os jovens. Um dia o André chegou lá em casa correndo, pastor, o que foi, meu filho? A Andressa pegou uma pessoa lá, evangelizou uma pessoa, e a pessoa está lá endemoniada, ela não sabe o que vai fazer mais. Cheguei lá, a mulher caiu endemoniada, e a Andressa falou assim, está amarrado em nome de Jesus. O demônio ficou amarrado lá. A idade dela? 13 anos. Olha só. 13 anos. Aí a gente correu lá, eu corri, não sei se foi eu e o Carlos. Chegamos lá, tava lá a menina, a mulher e o demônio lá, amarrado, né? Aí na hora eu cheguei, expulsei tudo, e o demônio saiu da mulher, né? Então assim, nós fizemos batalha espiritual. Aí quando o pastor Amigo Guimarães chegou na igreja ensinando sobre guerra espiritual e o ministério dos anjos, meu Deus do céu, a gente pipocou mesmo. Entendeu? É isso que eu quero fazer, levar vocês a aprender sobre batalha espiritual e como fazer e como tampar as brechas, porque não adianta a gente entrar em guerra espiritual com brecha, né? Então não vou nunca entrar em guerra espiritual. Você também nunca vai ser abençoado, porque Deus quer abençoar você. Deus quer te dar riqueza, Deus quer te dar prosperidade, Deus quer te dar saúde, mas se você não guerrear, você não tem nada disso. Não adianta. Então não adianta se acovardar. Ou você entra ou você fica aí se lamentando, vendo os outros prosperar, vendo os outros crescerem, vendo os outros progredindo, e você fazendo as coisas e indo para trás. Vai chegar até um lugar, volta para trás. Chega até um lugar, volta para trás. Por quê? Porque não faz guerra espiritual. A gente vai entrar na guerra. Nós vamos entrar. Eu quero ver todo mundo ser abençoado aqui em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então existe aqueles que não sabem o que é guerra espiritual, existe aqueles que sabem, mas não se envolvem, e existe aquele que sabe e travam a guerra, né? Em nome de Jesus. E nós aqui vamos travar a guerra, nós vamos aprender mesmo e vamos travar essa guerra e vamos conquistar a nossa herança. Você tem promessa? Ela vai se cumprir. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Você tem promessa de Deus, se prepare que ela vai se cumprir. Se você tem promessa, ela vai se cumprir. Mas é necessário entrar em guerra espiritual. Você vê essas irmãzinhas por aí que vivem profetizando e a casa dela toda arrebentada, é porque entra em guerra e não se conserta. Às vezes não quer mudar de vida, não quer transformação, não deixa Deus tratar no caráter, está entendendo? Quer estar profetizando para um e para o outro e a vida toda arrebentada, a casa cair em cima dela, entendeu? Por quê? Porque tem brecha, não quer deixar Deus tratar. E às vezes a pessoa começa a profetizar, cuidado, irmãos, que às vezes não é nem Deus. Agora mesmo que esse negócio da guerra do Israel, vai aparecer tanta profecia, cuidado, não precisa você ficar ouvindo profecia. Irmãos, os irmãos tenham cuidado, porque essa guerra, é Jesus que está ouvindo. Essa guerra vai matar muita gente, os irmãos não compre isso, não vá no mercado, encha a sua casa de comida, meu irmão. A palavra de Deus diz que quando Jesus vir, um vai estar casando, outro vai estar dando em casamento, outro vai estar trabalhando. Jesus vai vir de surpresa. A palavra de Deus diz que ele não mandou ninguém ficar parado de boca aberta esperando Jesus, não. Isso aí é o Raul Seixas que cantou, que vai ficar aberto esperando a morte, de boca aberta esperando a morte chegar. Ninguém vai ficar assim. Jesus vai chegar de surpresa, vai estar no culto desse, Jesus chega. Às vezes você está indo para o trabalho, no caminho do trabalho, Jesus arrebata você. Você está na escola, Jesus arrebata. Vai ser muito menino arrebatado dentro da escola na hora que Jesus vier. E os outros vão ficar olhando, aquele meu colega desapareceu, o que houve? Foi Jesus que levou. Foi Jesus que levou. Amém? Nós estamos à beira do arrebatamento, nas portas do arrebatamento. Então não fique com medo não. Deus não quer que você fique com medo do arrebatamento. Ele quer que você tenha compromisso com Ele. Jesus, olha, a partir de hoje eu tenho um compromisso com o Senhor. Acerte sua vida com Deus. Porque na hora que Jesus chega, pega você pronto. Tá certo? Agora, ficar com medo, porque a irmã, não sei, irmã afinadinha, a irmã não sei o que lá, Deus usou a irmã falando que vai acontecer isso. Meu irmão, está escrito na Bíblia, não precisa Deus usar ninguém para falar, não. Irmão, não precisa de ouvir profecia
falando do Apocalipse, porque tudo que vai acontecer está aqui na palavra. Essa semana eu vi uma macumbeira mesmo, que frequenta terreiro, é minha paciente, e ela chegou lá no consultório conversando, eu falei para ela, você sabe que eu sou pastor, né? Sei. Você está vendo agora o que está acontecendo no mundo? Tem como dizer que a Bíblia é mentirosa? Ela falou, eu agora acredito em tudo que a Bíblia diz. Está vendo? Eu agora, do jeito que estou vendo as coisas acontecendo, eu acredito em tudo que a Bíblia diz. Você está entendendo? Então o mundo sabe, irmãos. As pessoas aí fora sabem o que vai acontecer. Esse negócio de amedrontar, vamos estudar Apocalipse para ficar todo mundo aqui, para amedrontar a igreja, não precisa disso. Isso é coisa de seita. Seita que gosta de fazer isso. Amedrontar os membros para eles ficarem ali. Isso é coisa de seita. Você seguir aquela seita com medo. Não, eu sirvo a Jesus porque eu amo Jesus. O que Jesus fez na minha vida, ninguém nunca fez, ninguém nunca fez. E ninguém tem a capacidade de fazer o que ele fez na minha vida. Ninguém tem capacidade de fazer o que Jesus fez e faz até hoje. Você está entendendo? O que fez e o que ele faz. Eu sirvo a Jesus por isso. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não. Uma vez uma pastora chegou para mim e falou assim, pastor, você não tem medo do inferno? Eu digo, não sei não, porque eu não vou para lá. Eu não vou para lá. Aí eu não sei, eu digo, a senhora não é pastora? Sim. E a senhora ainda acha que tem dúvida que você vai para o céu? Cuidado, pastor. Vigia. Então a gente tem que se firmar na palavra. Irmão, você vai... mas eu erro tanto, eu peco tanto, eu falho tanto. Não interessa. A salvação é de graça. Você já é salvo. Deixe quem quiser falar que você não vai entrar no céu. O problema é dele. O importante é que você sabe que você realmente entregou seu coração a Jesus. Se você entregou seu coração a Jesus de verdade, você vai para o céu. Você vai ser arrebatado. Agora, as bênçãos é para quem guerreia mesmo, é para quem entra na batalha. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, agradecendo a Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor é, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor nos ensina, nos adestra para que nós entremos na guerra com sabedoria, para que nós possamos, Senhor, tomar aquilo que é nosso, nós possamos ir lá, entrar no arraial do inimigo e arrancar da mão dele aquilo que pertence a nós, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro neste momento que o Senhor venha com a tua unção, trazendo a unção de guerreiro, de guerra espiritual, que nós sejamos guerreiros, que nós não sejamos covardes, mas que nós saibamos entrar nas batalhas do Senhor e vencer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, prospera essa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos prosperar em números, nós vamos prosperar em recursos, nós vamos prosperar em todo